Vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Vamos ler desde o versículo 45. Marcos 6, 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensavam tratar-se de um fantasma, e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Vamos orar mais uma vez. Senhor, colocamos tua palavra lida nas tuas mãos. Mais uma vez, te pedimos, mantém teus olhos sobre nós. Nos dá compreensão das tuas escrituras. Nos ajuda em nossas debilidades e fraquezas. Nos supre com tudo que é teu, para que possamos uma vez mais te ver. Colocamos em tuas mãos e esperamos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há necessidade de lermos um versículo a mais para introduzirmos essa passagem de Marcos. Em Lucas, capítulo 9, nos dá a definição de onde Jesus estava quando foi realizada a primeira multiplicação dos pães. Porque esse é o evento baseado no qual, ou na sequência do qual, nós temos a narrativa de Marcos, que acabamos de ler. Então, Lucas 9:10 diz assim: Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Então, a sequência vai dizer o que ocorreu, conforme nós lemos a narrativa de Marcos. Por que lemos esse texto de Lucas 9:10? Quando nós estudamos a respeito de Betânia, nós sabemos que Betânia significa casa dos figos. E o ministério do Senhor Jesus, veja que interessante isso, ele começou em Betânia, além do Jordão, onde João batizava. Você vai ver isso no Evangelho de João, no capítulo 1. O serviço, o ministério de Jesus que inicia, seu batismo no Jordão, foi ali na região de Betânia, a Betânia além do Jordão, não a Betânia de Maria, Marta e Lázaro, que é uma Betânia próxima de Jerusalém, cerca de mais ou menos 3 quilômetros, na encosta contrária ao templo do Monte das Oliveiras.
Se desce do templo, atravessa o ribeiro Cedron, sobe o Monte das Oliveiras, do outro lado do Monte das Oliveiras, Betânia, a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Então, essa é a Betânia de toda a história do Senhor, nas suas 7 visitas, que são registradas. O Senhor pode ter visitado Betânia muitas outras vezes, mas 7 visitas são registradas nos evangelhos. Ele toma aquele lado de Betânia de um estado inicial tão imaturo, tão inadequado, e conduz Betânia até uma experiência da sua ascensão. Já que, segundo Lucas 24, ele ascende aos céus de Betânia, da casa dos figos, cheio de significado, esse assunto de Betânia. Mas o Senhor iniciou o seu ministério lá numa outra Betânia, que é apenas mencionada essa vez ali em João capítulo 1. Então podemos dizer que o ministério de Jesus foi de Betânia a Betânia. Ele começou em Betânia, além do Jordão, ele fez todo aquele discipulado, podemos assim dizer, do lar de Betânia, de Maria, Marta e Lázaro, e ascendeu de Betânia. Com relação ao texto que lemos agora, a mesma coisa se aplica, nesse sentido, a Betsaida. O Senhor realiza a primeira multiplicação dos pães em uma região, na região de Betsaida. Betsaida a palavra em si, no original, significa casa de peixes. Então, ali o Senhor realiza essa multiplicação dos pães e dos peixes. Essa Betsaida também fica além do Jordão. Ela fica a nordeste do Mar da Galileia. Se você se lembra do mapa da terra de Israel, Betsaida, onde ocorreu a multiplicação dos pães, estará a nordeste do Mar da Galileia. E o Senhor dá uma ordem aos seus discípulos depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles dizem, o Senhor diz a eles que eles devem ir para Betsaida, aquém do Jordão. São 2 Betsaidas. Se você olhar no mapa e localizar as duas, você vê que o Senhor pediu algo estranho a eles, à primeira vista. Porque eles teriam que atravessar o mar no sentido longitudinal. Eles iriam do nordeste do Mar da Galileia, olhando então o mapa de frente, do nordeste do Mar da Galileia ao sudoeste do Mar da Galileia. Eles poderiam atravessar de uma maneira muito mais rápida se fizesse o trajeto pequeno por mar e o restante por terra. Tomaram então aquele barco para fazer uma travessia longitudinal, nordeste para sudoeste, Betsaida para Betsaida. Assim o Senhor ordenou. Muito interessante isso. Partiram da casa dos peixes para chegar na casa dos peixes. O Senhor havia, antes de dar essa ordem a eles, multiplicado os pães e os peixes. Do que isso nos fala? Isso nos fala do trabalho de nosso Senhor, que ele realizaria na cruz do Calvário. Preste atenção nessas ênfases. A multiplicação dos pães e peixes fala, sem dúvida, da morte do Senhor na cruz do Calvário. Como saber? Isso é uma interpretação particular? Leia João capítulo 6. Quando o Senhor multiplica os pães, ele diz: eu sou o pão da vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Este é o pão que eu darei pela vida do mundo, a minha carne. De novo, do que ele está falando? Os discípulos até se escandalizaram, e muitos, à vista disso, não mais andaram com ele. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Porque o Senhor está dizendo que aquela multiplicação de pães que os alimentou, aquela multidão faminta, depois de um longo tempo que passaram juntos diante do Senhor, eles seriam realmente alimentados quando o verdadeiro pão da vida desce a sua vida pelo mundo. Eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Então está muito claro que essa primeira Betsaida, a nordeste, quando o Senhor multiplica os pães, fala do seu trabalho na cruz. O pão da vida sendo dado para os famintos. Cruz seria a ênfase ligada à multiplicação dos pães. A primeira Betsaida. Agora, então, tem um trajeto para os discípulos. Segunda etapa. Agora eles saem da Betsaida a nordeste para a Betsaida a sudoeste. E eles vão ter uma longa jornada no mar. Sem dúvida, poderia ter sido muito mais curta. Mas se você prestou atenção no relato que nós lemos, você viu o porquê ela foi uma jornada longa. Nós vamos chegar lá agora mesmo. Então, podemos dizer, usando essa tipologia, que essa jornada de uma Betsaida para outra Betsaida
da casa dos peixes para a casa dos peixes, de um início para uma plenitude, fala da jornada da igreja. Aí, os discípulos estavam naquele barco, açoitados pelo vento, até a quarta vigília da noite. Então, se a ênfase nos versos anteriores ao texto que lemos fala da cruz, porque fala dos pães, fala da multiplicação dos pães, fala do pão da vida, fala da sua morte, fala do Senhor como alimento, podemos dizer que essa travessia fala da era da igreja. E é aqui que nós vamos ser encorajados. E profundamente encorajados. Nós estamos vivendo esta era da travessia. A nossa travessia já prossegue por 2000 anos. Quando, enfim, eles chegam a Betsaida, se você ler os versículos seguintes ao texto de Marcos que nós acabamos de ler, vemos até o verso 52, localize aí de novo, Marcos 6, 52. Observe, não é assunto do nosso foco, mas veja, o que está antes e o que está depois. O que está depois, no verso 53 até o 56, leia os versículos por você mesmo, e você vai ver que é uma expressão do reino, o reino de Deus. O Senhor exercendo sua autoridade. Verso 55. Quando lhe traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades, campos, punham os enfermos na praça, rogando-os que os deixasse tocar ao menos a orla das suas vestes, e quantos a tocavam eram curados. Ou seja, uma pequena esfera de manifestação do poder do reino dos céus. É dito muito claramente nos evangelhos que quando o Senhor curava enfermos, expulsava demônios, ele o fazia para demonstrar a autoridade do reino dos céus. Então, o que nós estamos tendo nessa pequena sequência? O capítulo anterior, a cruz, o Senhor, o pão da vida, a multiplicação dos pães. Esse assunto presente que lemos, travessia do mar, a era da igreja. E chegada a Betsaida do sudoeste, a era do reino. O Senhor plenamente com os necessitados, com seu cetro real, mostrando a sua autoridade divina. A cruz, a igreja e o reino. Nós já falamos ontem ou anteontem para os irmãos que esses três temas governam todo o Novo Testamento. E você pode colocar todos os versículos do Novo Testamento debaixo de uma dessas três colunas. Ou eles se referem à cruz, ou eles se referem à igreja, ou eles se referem ao reino. Os três maiores temas. E aqui eles estão. Nosso foco será a igreja, o tema intermediário. Para que, com a ajuda do Senhor, possamos ter encorajamento no que concerne a esse vaso do testemunho nos dias do fim. Os judeus dividiam a vigília da noite em 3 vigílias. Por isso, nosso Senhor, quando conta aquela parábola do servo vigilante, em Lucas capítulo 12, a partir do verso 35, cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias, sede como homens que esperam pelo seu Senhor, Lucas 12, 35, ele fala, quer ele venha na segunda vigília, quer ele venha na terceira vigília. Então, os judeus dividiam as vigílias de 12 horas noturnas em 3 vigílias. Mas os romanos, para quem cremos que o Evangelho de Marcos foi escrito, seu público principal eram os romanos dividem as vigílias em 4. Então, nós vemos aqui que os discípulos que estavam no barco estavam remando até a última vigília da noite. Então, vamos ler algumas coisas nesse texto que nos ajudam e nos encorajam. Vamos ler novamente. Logo a seguir, Jesus compeliu os seus discípulos a passar, ou a embarcar e passar adiante para o outro lado. Compeliu. O que o Senhor quer fazer com os seus discípulos, como nós já dissemos? Mandá-los pelo caminho mais longo? Saindo de Betsaida, o Senhor diz, agora vamos para outra Betsaida. Por que não outro endereço? Por que atravessar esse mar quase que todo, longitudinalmente? Porque o Senhor proveu para que aquela tempestade os alcançasse e aqueles ventos contrários. O Senhor quer ensinar uma lição aos seus discípulos e a nós. A era da igreja. E a palavra compeliu é uma palavra muito forte.
significa que o Senhor os impulsionou, que o Senhor deu uma ordem clara, como que dizendo, não há um outro caminho a seguir. Vocês vão de Betsaida para Betsaida, esta é a jornada. Então, quando eles iniciaram essa jornada, compelidos, veja então a força dessa expressão, assim nós, Senhor, quando nos alcançou, nós fomos mais do que regenerados, salvos do inferno, justificados, nós fomos compelidos, baseados na obra da cruz, a avançarmos na nossa jornada como igreja, para desfrutarmos a plenitude do reino, quando nosso Senhor, o Rei dos Reis, virá e estabelecerá o seu reino nessa terra. E com cetro de ferro regerá as nações. E com ele fomos chamados para sermos reis e sacerdotes. Então ele compeliu os discípulos a embarcar. Verso 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E o final do verso 47 diz, ele sozinho em terra. Que figura mais linda quando nós abordamos a luz do ensino do Novo Testamento. Já falamos ontem um pouco sobre o livro de Hebreus. Está aí uma figura de todo o livro de Hebreus. O que o livro de Hebreus tem para nos dizer? Nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E ele comparece agora por nós, diante de Deus. E citamos ontem um dos versos que é considerado chave na Epístola aos Hebreus, 7, capítulo, versículo 25, que diz que por isso mesmo ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Porque ele vive para interceder por eles. Então não perca o quadro na sua mente. Ele manda os seus discípulos fazer algo que só ele sabe que será duro e penoso para eles. Eles iriam aprender lições preciosas ali, mas eles não sabem. Mas o Senhor sabe. Ele não entra no barco com eles. Você também não acha interessante? Porque o Senhor logo já não fez companhia a eles. Eles vão para o barco e o Senhor vai para o monte. E lá estava o barco batido pelas ondas e lá estava ele no monte sozinho. Que figura mais preciosa. Aquele que vive para interceder por nós. O grande fiel sumo sacerdote. Chegando-se ao seu trono da graça, nós recebemos misericórdia, porque somos pó. Recebemos graça, porque precisamos de provisão, para socorro em ocasião oportuna. Esse é o registro do texto de Marcos. O Senhor iria socorrê-los na ocasião oportuna. Então lá estava ele, sozinho no alto do monte, e é dito no verso 47, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e o Senhor sozinho na terra, orando, intercedendo no alto do monte, figura do seu sumo sacerdócio celestial. Verso 48, e vendo-os em dificuldade a remar, a era da igreja, porque o vento lhes era contrário. Quanto mais próximos estivermos da vinda do Senhor, mais as tentações e as provações vão se acirrar. Pelo menos uma vez, nós já comentamos com os irmãos aqui um versículo que eu gostaria de repetir. Daniel 7, 25. Daniel 7, 25. Lá fala sobre os tempos do reinado, do governo do anticristo. E qual será seu espírito no seu governo? E a frase que no momento nos interessa ali é: ele magoará os santos do Altíssimo. Nos lembrando, já que isso já foi dito, que o Senhor então renove o sentido disso em nós. O livro de Daniel foi basicamente escrito a metade em hebraico e a metade em aramaico. Porque durante o período do cativeiro de 70 anos na Babilônia, o povo esqueceu o hebraico. E o aramaico se tornou a língua oficial. Então, quando Esdras se levantou para ler a lei diante do povo, narrado em Neemias, capítulo 8, aqueles que ministravam desde a alva até o meio-dia tinham que dar explicações para se entender o que se lia. Porque o povo perdeu o contato com o hebraico. Então, eles davam explicação porque a Torá estava sendo lida. Então, eles davam explicações para se entender o que era lido. Então, aqui no verso 48,
vai nos dizer que quanto mais os discípulos remavam e avançavam, mais dificuldade eles encontravam, e não menos. A palavra usada, então, em Daniel 7:25 para magoará é uma palavra aramaica, não é hebraica, e os eruditos vão nos dizer que essa palavra significa, preste atenção, o anticristo magoará os santos do Altíssimo. Magoar ali significa, ele vai afligi-los e desgastá-los e consumi-los mentalmente. Irmão, irmã, em particular, jovens, nós já vivemos dias de intensa aflição no que concerne a este assunto de tentações e provações. Quando você olha para o seu trabalho, os ventos são favoráveis ou contrários? Quando você olha para a sua escola, para a sua universidade, os ventos são favoráveis ou contrários? Aí você vai me dizer, sempre foi assim. Não, não. Esses cabelos brancos já me dizem que nem sempre foi assim. Havia um tempo em que os professores entravam na sala de aula e os alunos se punham de pé para cumprimentá-lo. Hoje o professor entra e é apedrejado. Não é assim? Nós vivemos dias de profundo caos. Alunos batem nos seus professores e jogam para fora da sala de aula. Isso já aconteceu várias vezes no nosso país. Não é assim? Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais nós veremos o caos. O mistério da iniquidade, que Paulo nos advertiu, que já operava na sua epístola aos Tessalonicenses, ele chegará, esse mistério da iniquidade, à sua plenitude. Quando nós olhamos para aquela que é chamada a lei da terra, escute isso, a lei da terra, no país e na economia mais poderosa do mundo, a lei da terra é confusão sexual, decretada nos 50 estados. Sabe o que isso significa? O Senhor disse assim a Abraão, sua descendência passará por aflição. Nós sabemos o que isso significa. 70 pessoas desceram para o Egito. E ali a nação foi constituída dentro da aflição. Egito significa aflição. Mas o Senhor havia dito a Abraão que depois de se cumprir, quando se cumprisse a medida, se completasse a medida da iniquidade dos amorreus, então eles voltariam para essa terra. Significa isso? Significa que aquele povo perverso, os cananeus, que matavam os seus filhos primogênitos, colocavam dentro de um jarro e faziam de pedra fundamental para edificar as suas casas. Ofereciam seus filhos aos deuses. Nós visitamos essa região quando estivemos lá numa visita longa à região de Israel e Jerusalém. E nós vimos alguns dos altares nos quais os cananeus sacrificavam. Ainda debaixo da misericórdia do Senhor, ele disse, ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Como o Senhor podia suportar isso? Mas chegaria um dia em que essa medida de iniquidade estaria já no gargalo, transbordando. Quando isso aconteceu? Você sabe quando? Quando o Senhor ordenou que Josué, liderando a segunda geração, entrasse na terra de Canaã e expulsasse todos os cananeus. Então a entrada de Josué, figura do Cristo vencedor e da sua igreja, Josué e a segunda geração. Quando Josué entrou na terra de Canaã, escute bem, duas coisas aconteceram. Para o povo de Deus, sob a liderança de Josué, herança, não é assim? Terra que mana leite e mel. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então esse foi o primeiro lado, quando o povo entrou sob a liderança de Josué. Mas tem um outro lado. A entrada de Josué na terra significou a condenação definitiva dos cananeus. É certo que por causa da morosidade, da infidelidade do povo, essa conquista demorou muito. Na verdade, ela só foi completada nos dias de Davi, quando Davi expulsou os jebuseus do monte onde posteriormente seria edificado casa para Deus. Moriá, Monte Sião, aquela região dos jebuseus. Então, a entrada de Josué com o povo teve dois significados. Herança para o povo, juízo para os cananeus.
assim será na vinda do nosso Senhor Jesus. Nós entraremos na plenitude da nossa herança. Hoje nós já desfrutamos as primícias do que esperamos. Naquele dia, nós entraremos na plenitude do que nós já alcançamos. Então, quando eles entraram, essa foi a realidade para eles, povo de Deus, e a realidade de juízo para os cananeus. Ele magoará os santos do Altíssimo. Irmão, irmã, não sejamos ingênuos. Jovens, não sejam ingênuos. Quanto mais o dia do Senhor se aproximar, mais dificuldades nós iremos enfrentar. Para que o testemunho do Senhor seja preservado. Mais dificuldades na separação, mais dificuldades na santidade, mais dificuldades nos nossos compromissos, mais dificuldades na comunhão. Satanás tem um estojo de cunhas. Você já viu pessoas racharem lenha, não já? Ele pega uma marreta, uma cunha de ferro e coloca na fresta da madeira. E muitas vezes basta um golpe e a madeira se racha em dois. Satanás tem um estojo de cunhas para colocar nos nossos relacionamentos. E se nós não formos atentos, se nós não conhecemos o Espírito do Senhor, se nós não tomamos a toalha e a bacia, não vamos conseguir manter a nossa comunhão. Porque não seremos capazes de lavarmos os pés uns dos outros. Não seremos. Porque a fúria de Satanás contra a nossa comunhão é absoluta. Ele tudo fará para quebrar a nossa comunhão. Os discípulos estavam sozinhos no barco. Nosso Senhor no alto do monte intercedendo por eles. Ele vive para interceder por nós. Mas é claro, nós exercemos a nossa responsabilidade. Então o Senhor permitiu que eles enfrentassem todas aquelas dificuldades, até que Ele fosse ter com eles na hora da sua intervenção. Você vê como o Senhor trata os seus vasos, como funciona. Irmão, querido irmão, em particular, jovens, que necessidade temos de perseverarmos naquilo que o Senhor nos tem confiado de si mesmo. Guardarmos nossas vidas para o Senhor. Guardarmos os nossos relacionamentos. Chegará um dia, quando todos nós estivermos diante do nosso Senhor, quando nós veremos claramente o valor, a recompensa de tudo aquilo que Ele tem confiado a nós, se formos fiéis. Ouviremos aquela voz naquele dia, muito bem. Isso será tão assombroso para nós. Não sei como você ouve quando você escuta essa palavra do Senhor, narrada nos evangelhos. Muito bem, servo bom e fiel. Sabe o que parece a mim? Que se nós tivermos a graça de sermos fiéis, de perseverarmos e ouvirmos essa voz do Senhor naquele dia, quando estivermos diante dele, nós iremos buscar ao nosso lado ou atrás de nós com quem o Senhor está falando. Quando Ele disse, muito bem, servo bom, fiel, porque foste fiel no pouco. Por mais que nós tenhamos, por mais revelação, por mais depósito, por mais cooperação, por mais o que seja, fidelidade, amplitude no testemunho do Senhor, fidelidade nas coisas pequenas e valiosíssimas para o Senhor, na família, na educação de filhos. Foste fiel no pouco. Tudo isso diante do que o Senhor tem reservado para nós é mínimo. Então, sobre o muito, eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, irmãos, que o Senhor renove em nossos corações, e em particular no coração, no espírito dos mais jovens, essa gana por perseverar, por guardarem-se. Certo servo de Deus do século passado disse assim, em oração: ó meu Deus, em ti não há engano. Eu nunca terei de me arrepender por ter te amado tanto. Que frase mais linda, irmão. Você jovem, irmão e irmã, você nunca vai se arrepender de ter amado o Senhor. Você vai receber dele aquilo que ele mesmo tem para você. Não coloque suas mãos à frente das mãos de Deus. Não busque recursos por você mesmo. Não fique traçando seus caminhos. Aprenda a esperar no Senhor em todos os níveis. Você não vai se arrepender de ter sido fiel e de tê-lo amado tanto.
Sabe, irmãos, as coisas na igreja têm estado muito invertidas. Se nós trouxéssemos uma pessoa aqui que se converteu aos 40 anos de idade, ela fosse dar seu testemunho e não tivesse o mínimo de sensibilidade espiritual, sabe o que ela faria? Ela contaria os seus 40 anos de desgraça sem Cristo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui extraviado, eu usei droga, eu fiz não sei o que, mas enfim, o Senhor se revelou a mim e eu fui salvo. Sabe o que nós aguardamos, esperamos e oramos nesses dias como igreja? Que o Senhor guarde os nossos jovens desde a sua meninice, na sua adolescência. Para se o Senhor tardar um pouco mais e eles tiverem 30 anos, então eles possam dizer: o Senhor me tem guardado. O Senhor me tem separado. Quantas vezes, pela sua intervenção, eu fui guardado de rolar ribanceira abaixo. Quantas oportunidades, quantos desafios, quanta coisa brilhou aos meus olhos, quantas bolhas. Eclesiastes, vaidade de vaidades. A palavra para vaidade é bolha. Quantas bolhas brilhantes à luz do sol. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Há duas palavras-chave no livro de Eclesiastes. Uma é vaidade, bolha. A outra é debaixo do sol. Se você soprar uma bolha de sabão e ela se colocar debaixo do sol, você sabe o que acontece. É um lindo arco-íris em movimento. E as crianças saem desesperadas atrás daquelas bolhas, para tocá-las, para pegá-las. Mas quando elas tocam, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que o Senhor possa abrir os olhos, em particular dos jovens, para que possam ser guardados na sua vida de testemunho ao Senhor. Ame ao Senhor de todo o seu coração e faça o que você quiser, disse Agostinho, porque você só fará o que agrada ao coração dele. Então, aqui estavam os discípulos, no verso 48, vendo-os. Irmão, o Senhor está vendo. O Senhor não está alheio. Ele é aquele que recolhe cada uma de nossas lágrimas no seu odre. Vendo-os. Grife essa palavra aí. Não está o Senhor na sua espiritualidade, orando no monte de costas para os discípulos. Você vê o quadro? Lá está o fiel, o sumo sacerdote. Vendo-os. Que maravilha. Ele é aquele que participa de cada uma das nossas tentações, cada um dos nossos desafios, cada um dos nossos sofrimentos. E vendo-os em dificuldade. Irmão. Dificuldade em escolhas, dificuldade em caminhos, dificuldade em tentações. Você vai para a escola todo dia, o assunto está lá, a escola está lá, a pessoa está lá, as oportunidades estão lá, os sedutores e sedutoras estão lá, e vendo-os em dificuldades, irmã. Porque o vento lhes era contrário. Queridos irmãos, não há nenhum vento favorável fora Cristo e a igreja. Quando Balaão subiu no monte, 3 vezes ele faz isso para amaldiçoar o povo de Israel. Numa das vezes ele pronuncia uma bênção maravilhosa. As 3 vezes ele pronuncia bênçãos maravilhosas. Todas as 3 vezes. Porque o Espírito de Deus se apossa dele. E ele, em vez de amaldiçoar, ele abençoa. Foi pago e contratado para amaldiçoar aquele povo, que em si mesmo merecia maldição. Né? Balaão era um profeta mercenário e foi pago para amaldiçoar esse povo. Murmurante, difícil, complicado, jornadeando no deserto e reclamando de tudo. Povo que merecia maldição. Mas quando Balaão sobe no monte, 3 vezes, o Espírito do Senhor se aposta dele. E ele pronuncia bênçãos das mais importantes em todo o Velho Testamento. Você pode comparar as bênçãos de Balaão com as bênçãos de Jacó sobre o seu povo. E uma das coisas que Balaão diz, sabe o que é? Do alto das penhas eu vejo Israel, dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só. E que não é contado entre as nações. Não é algo maravilhoso?
O Senhor está dizendo pela boca de Balaão: esse é meu povo. Quando eu conto as nações, eles não são contados. Eles não são do mundo, como também eu não sou, disse o nosso Senhor. Bendito seja o Senhor. É por esses que Ele intercede. Nós não temos nada a contar, a não ser Cristo, e Ele nos é suficiente. E a igreja. Quanto mais o dia do Senhor se aproximar, mais nós veremos essas duas realidades. Teremos que contar muito mais com Cristo, e teremos que contar muito mais uns com os outros, com a nossa comunhão. Então, verso 28, ou 48, vai dizer que o vento lhes era contrário. Não apenas isso, mas por volta da 4ª vigília da noite. Ela começa às 3 horas da manhã e ela termina às 6 horas da manhã. 4 vigílias romanas. Então aí é dito que eles estavam lá naquela intempérie, vento contrário, dificuldade em remar, não na primeira vigília, não das 6 às 9, nem das 9 à meia-noite, nem da meia-noite às 3, mas das 3 às 6 da manhã. O que o Novo Testamento tem a nos dizer sobre isso? As epístolas. Paulo em Romanos 13. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em concupiscências e dissoluções, não em contendas e ciúmes, não em orgias e bebedices, mas revestivos do Senhor Jesus. E nada disponhais para a carne no tocante às suas cobiças. Essa é a interpretação do que nós estamos acabando de ler aqui. 4ª vigília da noite. Irmão, você tem alguma dúvida que nós estamos na 4ª vigília da noite? Nós já entramos na última vigília da noite. O que nós aguardamos? O sol da justiça? Não é ele que é visto na 4ª vigília, mas sim a brilhante estrela da manhã. O Senhor guarde os nossos corações para que vejamos a brilhante estrela da manhã. Até que o sol da justiça raie e aí sim ilumine a todo este mundo. Mas antes, a estrela só para aqueles que o aguardam. Que o Senhor guarde nos irmãos amados. Permita esse comentário aqui com muita gentileza. Alguns irmãos fazendo afirmações muito dogmáticas com relação aos dias que antecedem a vinda do Senhor. E fazendo algumas afirmações que têm feito com que o povo de Deus entre numa certa histeria. Como que aguardando um terremoto e fazendo provisões de alimento e água. Vendendo suas coisas, indo para o meio do mato para aprender a viver de plantação. Sinceramente, peço ao Senhor que guarde nosso espírito e nosso coração dessas coisas. Porque a maneira do Senhor guardar o seu povo não é esta. A maneira do Senhor guardar o seu povo é nele. Nunca conseguiremos guardar alimento suficiente para uma grande tribulação. Nunca seremos guardados se acharmos que vamos nos enfiar no meio do mato e ninguém vai nos encontrar. Deixemos essas tolices e guardemos o nosso coração nele. Eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo todo para experimentar os que habitam na face da terra. Que o Senhor nos guarde desse espírito de perseguição, dessa neurose e dessa psicose. E guarde nossos corações em sanidade, escondidos em Cristo até que Ele venha. Sim, querido irmão, você e qualquer outro tem liberdade de ter as suas posições. Mas quando essas posições são dogmáticas e começam a ser pregadas como doutrina a todo o povo de Deus, sim, temos que falar contra essas coisas, não contra os nossos irmãos. Theol Sparks, durante o tempo de sua vida, ele disse que por pelo menos 2 vezes ele viu mestres, assim chamados, levantando e fazendo suas profecias sobre os últimos acontecimentos e a vinda iminente do Senhor. Ele então levantou sua voz e disse publicamente que o povo de Deus devia ser advertido com relação a essas coisas, para que o seu coração não fosse enganado, para que o seu coração não fosse desviado, para que o foco não fosse perdido. E veja aqui onde o foco é perdido.
Nós começamos a nos preocupar mais com a vinda do Senhor do que com o Senhor que vem. E essa é uma diferença muito sutil. A vinda do Senhor, quais são os seus eventos, quando vai ser, como será, arrebatamento antes, arrebatamento depois, vamos sofrer, não vamos sofrer. A vinda e os eventos. A Bíblia não diz nada sobre esse quando. Esqueça isso. Ninguém vai descobrir esse quando. Nenhum profeta, nenhum mestre, ninguém, nada. Impossível. Porque o Senhor reservou esse assunto guardado nos seus segredos. E nos mandou, persevere, quer ele venha na segunda vigília, quer ele venha na terceira vigília. Bem-aventurados aqueles servos, quando o Senhor vier, já está fazendo assim. Fazendo o quê? Fazendo provisões para esperar a grande tribulação? Não. Servindo os seus conservos, até que ele venha. Dando-lhe sustento e mantimento a seu tempo. Aquela linda. Então, querido irmão, me escute mais uma vez. Não estamos falando sobre pessoas. E nem sobre ministros de Deus. Isso, nesse momento, pouco nos interessa. Nós estamos falando sobre os ensinos que são proferidos. Então, que o Senhor dê capacidade de discernimento a cada um de nós. E foque o nosso coração. Onde ele tem que ser focado. Não na vinda de Cristo, mas no Cristo que está vindo. Verso 48. Por volta da quarta vigília da noite. E aqui temos uma outra linda frase. Você tem que caminhar nesse versículo 48 como uma centopeia. Bem devagar. Porque cada frase é tão linda, fala tanto ao nosso coração. Ventos em dificuldade a remar, primeiro. O vento lhe será contrário, segundo. A quarta vigília da noite, terceiro. Cada frase nos encoraja, nos fala algo. Veio ter com eles, mais uma frase. Que maravilha, irmão. O Senhor esperou 3 vigílias, intercedendo, orando, preservando, cuidando. Eles não iam afundar, eles não iam afogar, eles não iam se perder, porque ele estava sozinho no monte, o grande sumo sacerdote. Mas agora chegou o momento, quarta vigília, eles estão esgotados. Ele magoará os santos do Altíssimo. Eles estão consumidos, estão desgastados, estão aflitos, estão no último de suas forças. E veio ter com eles. Essa atmosfera que nós temos vivido no que concerne ao mundo, à igreja e a Israel, tem nos dado tanta convicção a tantos irmãos. E esses irmãos têm falado sobre isso. Que nós estamos à iminência da vinda do nosso Senhor. Não se engane. Nós não teremos que ver o anticristo primeiro para ver Cristo depois. Não há nada na Bíblia que nos dê base para afirmarmos isso. Nada. Nós até podemos dizer, poderíamos, talvez, sim, possível que isso aconteça. Mas não há nada na palavra de Deus. Muito pelo contrário. Todas as profecias que seriam anteriores à profecia do arrebatamento, já que ele não aconteceu, o arrebatamento é uma profecia, certo? Todas as profecias anteriores à profecia do arrebatamento, do nosso arrebatamento, já estão cumpridas. Nenhuma profecia falta para ser cumprida para que a igreja seja arrebatada. Ouviu bem isso, irmão? Isso significa que quando nós falamos Maranata, o nosso Maranata não é vazio. É Maranata depois do anticristo. Você compreende? É o Maranata daqui a 7 anos. Esse Maranata não tem sentido nenhum. Mas quando estudamos as Escrituras, quando os eruditos estudam as Escrituras, quando profetas de Deus nos nossos dias estudam as Escrituras, o que confere com o nosso espírito é que, embora não saibamos nem o como, nem o quando, nós sabemos que não há nada mais a se cumprir para que o Senhor arrebate a sua igreja. Então nós podemos dizer, Maranata, vem, Senhor Jesus, com realidade em nossos corações. E que isso seja muito claro para nós, irmão. Por favor, não vá trazer sua Bíblia depois da reunião para mim e perguntar para mim por que esse texto, por que aquele texto. Não vamos nem ter tempo para isso. Mas ouça essa afirmação que eu estou te fazendo e busque seus estudos particulares. Você vai chegar a essa conclusão fatalmente. E bendito seja o Senhor. Nada resta para que o Senhor abra os céus hoje e nos tome para Ele.
Não precisamos que nenhum templo seja restaurado, que nenhum anticristo se manifeste, ou nada dessas coisas. Agora, é certo que sim, o Senhor poderá, e veja, nós estamos dizendo poderá, não estamos dizendo que Ele vai. Ele poderá realizar esse arrebatamento em etapas. Alguns antes, outros depois. É uma real possibilidade. Isso não muda nada no que concerne aos nossos corações. O desejo pela sua vinda. Eu vos tenho preparado para vos apresentar, disse Paulo aos Coríntios, como virgem pura para um só esposo, que é Cristo. E eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam vossas mentes corrompidas e se apartem da simplicidade e pureza que são de Cristo. Esse é nosso temor. E apartemos para distrações, inclusive teológicas, distrações no que concerne a tempos, épocas e sinais. Nosso Senhor falou isso com seus discípulos. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai preparou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Ah, que bom! Como nosso Senhor nos encorajou para que o nosso Maranata tenha conteúdo e realidade. Veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Cada frase não é preciosa? Queria tomar-lhes a dianteira. Sabe o que está aparecendo? Você já viu aqueles surfistas que surfam nas grandes ondas? Aquelas monstruosas de 20 metros ou coisa assim, quase 30, algumas delas, monstruosas. Você já deve ter visto na televisão. E aqueles surfistas descem aquelas ondas e caem. O que acontece? Vem o jet ski. Não é isso? Rápido. Para tentar salvar aquele surfista daquela avalanche de água que veio sobre ele. Aí ele entra ali, tenta enroscar o surfista de alguma maneira ali e carregar para uma área mais segura. O salva-vidas desses surfistas de ondas gigantes. Aqui está o nosso Senhor. Ele viu que aqueles surfistas estavam quase se afogando. Quarta vigília da noite. O vento lhes era contrário. Dificuldade para remar. Então vem o Senhor no seu jet ski. Ele faz menção de passar à frente. Queria tomar-lhes a dianteira. Ele estava dizendo assim, olha, você se lembra? É Betsaida, viu? Me sigam aqui, eu estou indo para lá. Foi lá que eu marquei encontro com vocês. Betsaida. Queria tomar-lhes a dianteira. Mas ele viu que se ele tomasse a dianteira e desse o rumo, se mostrasse a ele de alguma maneira, e fosse como o precursor, como o livro de Hebreus diz, que entrou além do véu por nós. E isso, neste caso, não resolveria para os seus discípulos. Porque o grande sumo sacerdote que está no céu, que vive para interceder por nós, também é o Consolador que veio habitar nos nossos corações. Nos deu o seu Espírito. Ele é o encorajador. Paráclito significa aquele que toma pela mão. Então, veio ter com eles. Em outras palavras, quando que você e eu, quando que as Assembleias do Senhor vão experimentar a maior realidade da sua presença santa? Quando? Quando estiver havendo dificuldade para remar. Quando estivermos na quarta vigília da noite. Quando estivermos vendo entre nós que todos os ventos são contrários. Contrários às nossas vidas pessoais, contrários ao nosso casamento, contrários aos nossos filhos, contrário à vida da igreja, contrário ao nosso trabalho. Há irmãos hoje trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, porque as empresas querem sugar toda a vida que há neles. E nossos irmãos devem sem ter o que fazer. Ou trabalham, ou vivem do quê? Ventos contrários fortes. Mas veio ter com eles. Em Marcos capítulo 3 é dito que o Senhor subiu ao monte, orou para escolher os seus discípulos, toda uma noite. E então ele escolheu 12. Número 1, para estarem com ele. Marcos capítulo 3, logo aí atrás, versos 13 e 14. Para estarem com ele. Então veio estar com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vamos concluindo aqui, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Interessante. Eles esperavam tudo menos o Senhor socorrendo a eles. Que discípulos são esses? Né? Qualquer outro recurso, menos o Senhor.
Verso 50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Muito estranho também. Como ficaram aterrados? Eles conheciam o Senhor já há tanto tempo. É ele. O único que anda sobre o mar é ele. Mas eles pensaram mais num fantasma do que no Senhor. Mas logo lhes falou e disse. Então aqui tem a primeira coisa que o Senhor disse. Até agora o Senhor não disse nada. Agora ele vai dizer algo. Tende bom ânimo. Ah, como precisamos ouvir isso, irmão. Quando olhamos nossas lutas, o vento contrário, a dificuldade para remar, as lutas conjugais, nossos filhos, a igreja, os irmãos, a obra do Senhor, nossos relacionamentos. Tende bom ânimo. Segundo, sou eu. Sou eu. Eu sou o que eu sou. Todos os teus recursos estão em mim. Sou eu. E finalmente, esse lindo não temais. Aqueles que gostam de estatística disseram que há 365 vezes menção desse termo não temais em toda a Bíblia. Um para cada dia do ano. Não temais. Então, subiu para o barco para estar com eles. Mesma expressão que nós falamos que aparece aqui em Marcos 3,14. Então designou os 12 para estarem com ele. E o vento cessou. Graças ao Senhor. Então o Senhor disse, acabou. Vai alta a noite. Chega de remar. Chega de vento contrário. E o vento cessou. Isso significa, o Senhor rasgou o céu e nos tomou para Ele. E disse, basta para todas as nossas provações, basta para as nossas aflições, basta para as nossas lutas, basta para as nossas tentações, porque o veremos como Ele é. E o vento cessou. Então ainda é dito, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Nós falamos que o milagre dos pães fala da obra consumada do Senhor na cruz. Ele é o nosso alimento dia a dia, o pão da vida. Mas eles não haviam compreendido. Ora, eles viram o pão, eles viram o peixe, viram a multidão, ajudaram a alimentar, recolheram 12 cestos cheios. O que eles não compreenderam então? Eles não compreenderam que Ele é o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Foi isso que eles não compreenderam. Eles não compreenderam o milagre do pão. Quando nós não compreendemos o significado da pessoa e obra de Cristo na cruz, nós vamos ter dificuldades em perseverar como igreja. E foi isso que aconteceu com eles. Como precisamos nos voltar para a centralidade da pessoa gloriosa de Cristo e da obra gloriosa de Cristo. Que Ele seja centro dos nossos corações, nos nossos relacionamentos, no nosso falar, na nossa adoração, no nosso serviço, em tudo. Porque Cristo é o único centro de Deus. Se nós não compreendermos o milagre dos pães, nós teremos dificuldade na jornada da igreja. Cruz, igreja e reino. Nessa ordem. Então, concluindo, antes, o seu coração estava endurecido, no sentido de não compreender. Agora nós vamos concluir lendo um último texto. Penso que vamos gastar uns 5 minutos lendo esse texto, ele é um pouco mais longo. Então, peça ao Senhor o último das suas forças e da sua concentração. Não vamos gastar no tempo explicando, porque aqui levaria outra mensagem. Nós vamos ter só que lê-lo, mas espero que você escute. E então ele estará gravado, para você ouvir depois, passo a passo, e prestar atenção em cada frase. Então vamos lá. Antes da vinda do Senhor, haverá muito engano e muito erro. E se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. A aparência de piedade aumentará. A fé diminuirá, por causa dos falsos credos que são engendrados ou formulados por Satanás. E também o amor pelo mundo e a negação da palavra de Deus sufocarão a fé. Um irmão disse bem, tais obras satânicas
produzirão um efeito impalpável que nos envolverá como o ar. Haverá forma de piedade exterior, mas por dentro estará cheia de maus espíritos e da melancolia do inferno. Esses espíritos malignos farão tudo o que puderem para desviar os filhos de Deus e oprimi-los. Atacarão o nosso corpo, arrefecerão, diminuirão a nossa vontade e embrutecerão as nossas mentes. Isso é Daniel 7:25. Toda espécie de sensações e provações estranhas nos sobrevirão, fazendo com que percamos o desejo de buscar a Deus e a força para fazê-lo, cansando o nosso espírito e embotando a nossa mente, e ao mesmo tempo fazendo-nos estranhamente amar os prazeres e costumes do mundo, e também cobiçar as coisas que são proibidas por Deus. Perderemos a liberdade e o poder de pregar. Não poderemos nos concentrar para ouvir as mensagens. Você experimenta algo disso, irmão? E seremos incapazes de nos ajoelhar para orar dedicadamente por um período mais longo. Não 10 ou 15 minutos. Tais trevas e tal atmosfera deverão ser enfrentadas com resolução. Acharemos que é difícil servir a Deus e andar com Ele. E muito fácil viver de acordo com a carne. A atmosfera à nossa volta nos forçará a trair a Deus e desistir das nossas sinceras orações. A nossa sensibilidade espiritual será embotada ou embrutecida, para que não vejamos as realidades celestiais ou a gloriosa presença de Deus. Já estamos sentindo o começo dessas influências. A concupiscência do mundo tece uma extensa rede à volta do cristão, de muitas maneiras. Muitas coisas que em gerações passadas eram inimagináveis estão sendo praticadas hoje sem restrição. Muitos lugares de adoração não só resistem à entrada de coisas espirituais, bloqueando reavivamentos, como também introduzem toda espécie de festejos e de coisas duvidosas. Naturalmente, reconhecemos que ainda há muitos lugares que têm sido abençoados por Deus. Mas, examinando a situação da igreja no mundo como um todo, não deixa de ser um quadro digno de pena. Tendo visto essas coisas, não podemos deixar de clamar à igreja de Deus que se levante, que desperte, que retorne à comunhão com Deus, que agrade o Senhor no tempo que ainda resta. Estejamos preparados para comparecer diante do tribunal de Cristo e ali apresentar o nosso caso. Muito sábias palavras. Podemos dizer que palavras proféticas de um irmão do século passado para o nosso século. O Senhor, então, continue, irmãos, falando aos nossos corações e nos encoraje profundamente através desse texto de Marcos que acabamos de estudar. Que o Senhor o guarde em nossos corações. Estamos na última vigília. Que o Senhor nos mantenha fiéis. Vamos orar. Senhor, confiamos a Ti aquilo que o Senhor, na sua bondade e fidelidade, nos quis trazer ao coração e renovar no nosso coração. Nós te suplicamos, sim, Senhor, traga um reavivamento para a tua igreja nesses dias do fim. Visita-nos, Senhor, visita-nos uma vez mais. Vem estar conosco. Permita-nos que sejamos um testemunho valioso para o teu coração
antes que o Senhor volte. Recupera-nos, resgata-nos e reaviva-nos. Te pedimos, em nome do Senhor. Amém.